Pronto, estamos gravando. Então, eu falei para vocês que queria hoje falar um pouco sobre os matemas da sexuação em Lacan, né? Porque Lacan fala, ele, na verdade, compõe, né, constitui os matemas no seminário 20, que é o seminário anterior. E nesse seminário, ele retoma os matemas da sexuação, porque, na verdade, é uma trilogia, né? Porque no seminário 20, o Lacan fala do gozo, especialmente do gozo fálico e do gozo feminino, né? Aqui ele retoma, mas é interessante, porque é como se esse seminário ele fosse uma transição, porque no seminário 22, que é o seminário seguinte, aliás, eu estou pensando seriamente que no próximo semestre voltar ao seminário RSI, porque eu recebi, não sei se vocês receberam, o pessoal do Fórum do Campo Lacaniano fez essa maravilha aqui, ó, do RSI, uma nova edição do RSI, tá? E, inclusive, com textos complementares, a terceira e etc, etc. Né? Então, eu me empolguei e acho que o nosso seminário no próximo semestre vai ser sobre o RSI. Eu já fiz esse seminário, né? A gente já fez antes, em 2020, foi 21, a gente fez um seminário sobre o RSI, mas eu me empolguei reler o RSI agora numa nova versão, né? Mas, É em enfim. português? Em português? A turma do Fórum do Campo Lacaniano aqui, cara. Que bom. A edição é fantástica. Olha só as imagens dentro, ó. Ai, que ótimo. Maravilha. E eles estão vendendo lá no fórum? Vende, se vocês quiserem, eu dou o e-mail da secretaria, é o Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Tá? Manda para a gente, por favor. Aí ela tem um e-mail da secretaria, você manda o e-mail para a moça lá. Eles têm esse, que é um seminário 13. Não, é o seminário 13, é só o seminário 13 e o 21, e o 22, né, que é o RSI. Ai, ótimo. E a edição é maravilhosa, assim, fantástica, assim, os desenhos, que a gente trabalhava com aquela edição pirata e horrorosa do Gordo e o Magro, o Gordo e o Magro. Isso. Em francês, a gente fazia um cotejamento. Eu tenho uma versão em espanhol, tenho uma versão em francês, e então aquela versão do Gordo e o Magro, que a gente trabalhou aqui, né, que tinha o Gordo e o Magro na cara. A Auricéia deve lembrar lá da época. Lembro, sim. Eu tenho ela, acho que até aqui. E agora a gente tem essa versão maravilhosa, né? Que é pirata também. É pirata assim, né? Vocês sabem que a Jacques Lamillet tem a posse dos direitos autorais da obra do Lacan, né? Então só publica o que ele edita, né? Todos os seminários oficiais publicados pela Joyce A são esses que vende em livraria comum, né? Que tem vários já. Todos são editados, o texto é editado e compilado pelo Millet. Tem toda uma confusão, toda uma briga em torno disso que vocês já devem conhecer. E nós temos os piratas, né? Então, os piratas... E, normalmente, esses piratas, por exemplo, esse eu acho... Esse eles dizem que trabalham cotejando várias versões. De maneira geral, os piratas que tem, eles trabalham com a versão que a Ali tem, que é a Associação Lacaniana Internacional. Que, aliás, vocês devem ter visto que o meu irmão morreu, né? Infelizmente. E ali, que é a Associação Lacaniana Internacional, tem as versões em francês, né? Então, eles pegam, e tem lá não sei se quem lê francês, pode pegar as versões também lá no Staferlat, que é um site que tem todos os seminários em francês. Não tenho certeza absoluta se é a versão da Ali, mas é provável que seja, tá? Então, os piratas, de maneira geral, são traduções das versões dali, porque vocês sabem que os seminários eram falados, né? Eram gravados, taquigrafados e desgravados, às vezes. Então, tem, assim, algumas dificuldades com isso, porque nem sempre, por exemplo, o seminário do Saint-Thomas é um problema, né? Porque muitas vezes o Lacan está falando sintoma e a gente escuta Saint-Thomas, porque em francês é Saint-Thomas, né? Em francês é Saint-Thomas para lá, Saint-Thomas para cá. Você tem que deduzir de qual sintoma Lacan está falando, se é o sintoma ou se é o sintoma, né? Alguém levantou a mão aí? Não foi?
Não, foi uma mensagem que a Helena mandou, né? Pois então, então eu posso mandar depois, se eu esquecer, me lembre, manda uma mensagem no grupo, que eu mando o e-mail da secretaria do pessoal do Fórum de São Paulo. Tá? Então, eu estava dizendo para vocês, quem já deu uma olhada no Seminário 22, acho que aqui a maioria estava aqui na época, acho que a Auriceia, pelo menos, não sei se a Isabela estava, mas o Carlos, a Fabíola, o Euler, imagino que sim também. Lembrem daquela imagem do RSI, onde Lacan situa os gozos na cadeia borromeana, né? No nó planificado, né? Os tipos de gozo. O gozo do outro, o gozo fálico, o gozo do outro entre o real e o imaginário, o gozo fálico entre o real e o simbólico, e o sentido entre o simbólico e o imaginário, e no meio o objeto pequeno a, que equivale ao mais de gozar. Né? Quer dizer, o que eu estou lembrando para vocês essa figura, tá? Porque é uma figura onde Lacan já nomeou os buracos da cadeia e situou os gozos lá. Tá? O gozo do outro, o gozo fálico, e o gozo, que depois ele vai chamar de gozo de sentido, né? E o mais de gozar. Nesse seminário, ele ainda não fez isso, tá? Porque ele vai fazer isso só numa conferência, que é a terceira, que inclusive está aqui, né? Vocês encontram facilmente, mas está aqui, ó, o pessoal manda exatamente os textos complementares, né? Quando você compra o seminário e os textos complementares, tá? Os textos complementares são esses textos exatamente, tem aqui a terceira, enfim, algumas conferências de Lacan e tal. Então, Lacan só vai fazer desenhar aquele grafozinho, aquela cadeia, nomeando os espaços de existência, né, que são os buracos do nó, nessa conferência, a terceira, que foi uma conferência que ele deu 2 semanas antes de começar o seminário RSI, que é o seminário 22. Né? Então, ele ainda não tem aqui... Boa noite, Edlúcia. Ele ainda não tem aqui no seminário 21, ele ainda não nomeou aqueles espaços de existência como dando nome aos gozos, né? Ali nos espaços de existência, tá? Então é interessante porque ele ainda não fez isso, e aí ele pega os matemas da sexuação do seminário 20 e vai tentando situar exatamente os matemas na cadeia borromeana. É um pouco complicado, um pouco confuso, tanto é que ele não faz mais isso, né? Porque exatamente quando ele nomeia os vários tipos de gozo ali na cadeia, no seminário 22, para ele fica suficiente, né? Mas, de todo modo, é importante a gente falar dos matemas para a gente poder acompanhar esse seminário, e porque também ele serve exatamente para a gente entender, ou ficar mais claro, essas dimensões do gozo, esses nomes do gozo que Lacan dá. Tá? Eu vou aqui fazer uma explanação, mas vocês fiquem à vontade para parar, porque, de maneira geral, não é uma coisa propriamente simples. Bom, primeira coisa que é importante dizer, a ideia de função fálica em Lacan, tá? Para a gente poder entender os matemas. Lacan descobre desde muito cedo, né, de que o falo é uma função. A ideia de função ele tira da matemática, especialmente de um matemático chamado Frege. E a função, ela na matemática, na teoria dos conjuntos, por exemplo, ela diz respeito a uma relação, é uma possibilidade de você fazer uma relação entre elementos que não tem nenhum tipo de correlação. Não é? Então, dependendo do tipo de função, você pode relacionar alguns elementos. Tá? Então, não é por acaso que Lacan chama o fálico de função. Então, para a psicanálise, o falo é uma função. Ele exerce uma função de relacionar 2 elementos. Tá? A suposição imediata seria o quê? Que a função fálica seria exatamente estabelecer uma relação entre o homem e a mulher. Não é verdade? Mas não é isso. A função fálica, ela tem uma função
de relacionar o sujeito com o gozo. Tá? Que é exatamente por isso, o Lacan, inclusive, vai dizer que a função fálica ela é um obstáculo à relação sexual. Né? Não é propriamente a função fálica que permite a relação sexual entre um homem e uma mulher. Né? Ela funciona como obstáculo. Porque uma outra definição do falo, qual é? É que o falo ele vem em substituição ao ser que nós perdemos. Você, num texto chamado A Significação do Falo, que é um desses textos referência de Lacan, que é um texto 58, Lacan diz isso, de que nós perdemos o ser, perdemos a natureza, né? Perdemos o ser da natureza, porque, por exemplo, nós humanos, não perdemos o ser no sentido de que você não é nem homem nem mulher, né? Esse ser, não nascemos com nenhum ser, essência, nenhuma ontologia de homem ou de mulher, porque exatamente quando entramos no campo da linguagem, perdemos isso, perdemos o ser. Ser homem ou ser mulher, ele é constituído ou é inventado, como Lacan gosta de dizer nesse seminário, é um saber inventado por cada um, a partir da sua relação com o falo. Não é com o ser. Porque exatamente por isso que você, ser homem ou ser mulher, a sexuação nesse momento, em 58, ela é uma sexuação freudiana, no sentido que ela se remete exatamente ao falo. Ser homem ou ser mulher significaria uma relação específica com o falo. Tanto é que Lacan diz isso, né? O homem, ele renuncia a ser o falo para ter o falo. Era uma relação da dialética do ser e do ter. Então o homem deixa de ser para ter. A mulher, porque não tem, fica na condição de ser o falo. Né? É a lógica matêmica não, não deixa de ser um matema também, mas é a lógica da sexuação aí nos anos 50, no fim dos anos 50, para Lacan. Né? Tudo bem até aí? Então, eu queria ressaltar isso, de que a função fálica não é propriamente o que estabelece a relação entre o homem e a mulher, mas é entre a relação entre dois elementos, que é o homem e o gozo. Tá? Inicialmente, o Lacan está falando exatamente de um gozo da linguagem, que é esse gozo que é balizado pelo falo, que é exatamente um significante que abaliza todos os outros significantes. Ele dá uma direção, ele dá uma significação, daí o termo, o título do escrito de Lacan, a significação do falo. Então, o falo é como se fosse um primeiro significante, um significante originário, que a significação sexual dos outros, fálica e sexual dos outros significantes, vem dele. Né? Ele projeta, né, e transmite uma significação sexual para os outros significantes. Diga aí, Carlos. Só para tirar uma dúvida que ficou na tua fala, você fala duas coisas diferentes que não me parecem a mesma coisa. Você falou uma hora que a relação era entre o homem e o gozo, e depois entre o sujeito e o gozo. Entre o sujeito e o gozo é mais correto. Tá? Okay. Porque o homem é uma categoria, porque eu falei homem, talvez no sentido pouco rigoroso, né? Mas é mais rigoroso você dizer que é o sujeito, a relação do sujeito com o gozo. Agora, com um tipo específico de gozo, que é exatamente esse gozo, que é um gozo do corpo que é grafado pela linguagem. É um gozo que é determinado pelo simbólico. Tá? O falo, exatamente porque é um significante, ele é um gozo que situa o sujeito no campo significante, portanto, no campo da linguagem. Portanto, o gozo sexual, inclusive, ele é um gozo do campo da linguagem. O gozo fálico é um gozo do campo da linguagem. Tá? Professor, Oi. mas essa questão de gozo do campo da linguagem
é mais rigoroso falar do campo do simbólico, não é não? Porque se falar do campo da linguagem, a gente poderia separar um do outro. Mas separar Você como se não, como se houvesse a possibilidade de ter um gozo que não tivesse no campo da linguagem. Linguagem, estou tomando aqui como significante mesmo, que não precisa, porque a cadeia significante, a esteira significante, ela vai andar de qualquer maneira, né, junto a um gozo. mas Então, seria mais rigoroso falar um gozo do campo do simbólico, né, não? tudo bem, tudo bem. O simbólico não se resume à linguagem, tudo bem. Mas veja bem, o que Lacan vai descobrir é o seguinte, de que isso que você está dizendo é exatamente o que Lacan vai descobrir, que na verdade o gozo ele é do corpo. A linguagem, a estrutura de linguagem, o simbólico, ela faz um tipo de esgotamento, um tipo de tradução ou de significação do gozo do corpo, transformando esse gozo em um gozo sexual, que é um gozo na linguagem. Tá? E aí é na linguagem mesmo. Porque é um gozo significante. Porque veja que o gozo sexual, é claro que no fim das contas, todo gozo é corpóreo. Mas veja que Lacan está fazendo uma distinção. Você vai ter um gozo, que é esse gozo que foi. Ele usa um termo no escrito chamado radiofonia, que é a corpsificação. Eu já falei disso algumas vezes para vocês. A corpsificação é exatamente um certo esvaziamento, é uma dimensão simbólica e linguageira, né, que permite você fazer um tipo de esgotamento, de esvaziamento do gozo do corpo. Por exemplo, por que a palavra, ou a linguagem, ou a fala, é tão eficaz no esgotamento do gozo do corpo? Quando você sofre e você fala, você passa a sofrer menos. Entende? O corpo, ele sofre e goza, porque o gozo em Lacan e na psicanálise não é propriamente prazer, né? Então, a função do simbólico e da linguagem, uma das funções é exatamente fazer esse esgotamento. O termo que Lacan usa no Seminário 16 é esse, é um esgotamento do gozo do corpo, é limpar o terreno, ele diz assim. Porque imagine se você tivesse a toda hora se dando conta de que você tem um corpo real. Pense num bebê, não é? Por exemplo. O que é que o bebê vai fazendo? Ele vai, à medida que ele vai se inscrevendo no campo da linguagem, diacronicamente, ele vai tendo mais possibilidades de grafar o gozo do corpo, esse ataque que ele sofre. Então, é a linguagem que nos permite, e aí a estrutura de linguagem, que nos permite fazer esse esgotamento do corpo, do gozo real do corpo. Entende? E é isso que Lacan chama de corpsificação. Nós transformamos o corpo real num corpo simbólico. E é por isso que ele usa o cadáver, inclusive, não com uma dimensão simbólica. Não é? Porque o corpo humano, ele diz isso, nós carregamos um cadáver. Mas o cadáver ainda está no campo do simbólico, é diferente da carniça. Se você deixa o corpo lá, como os animais, como carniça, por exemplo, é por isso que os animais não têm simbólico, né? Demonstra que não tem simbólico. Ele demonstra isso quando ele vai dizer que os antropólogos descobriram que a espécie humana ascendeu à dimensão simbólica no momento em que os antropólogos encontraram as sepulturas. E a sepultura é exatamente, você pega o corpo em terra e faz um ritual simbólico qualquer e coloca ali alguns objetos de gozo do sujeito que morreu, né? Os animais não têm isso. Só quem tem sepultura somos nós, parlétras, os seres de linguagem. Entende? Então tem uma função do campo simbólico, porque é exatamente a erotização
a significação. Nós vamos esquecendo, a corpsificação é um processo de simbolização do corpo, de imaginarização e de simbolização, que vai fazendo, vai lhe permitindo esquecer que você tem um corpo real, você gozar de outra forma. Não? De maneira que, por exemplo, você não está toda hora se lembrando que vai morrer. Você não está toda hora sofrendo porque seu corpo está lhe atacando. Né? Por exemplo, quando o corpo lhe ataca e você está com fome, você imediatamente vai para o campo fálico sexual e você inventa um prato, por exemplo, né? Para não sofrer tanto. E aí vai atrás. Então, quer dizer, você erotiza exatamente essa relação com o objeto, né? E com a fome, inclusive. Entende? Então, rigorosamente, no fim das contas, o gozo, para Lacan, é um gozo no corpo, do corpo. Entende? O gozo fálico é exatamente esse tratamento, esse esgotamento que se faz de alguma maneira, que tem a ver com a sexualização, que o falo consegue fazer do gozo do corpo. É por isso que o gozo fálico não é um gozo, o gozo fálico sexual, vejam que curioso, em Lacan, não é um gozo do corpo. É um gozo na linguagem. Entende? Exatamente porque o significante é um significante, o falo é um significante. É uma função, entende? Porque o problema qual foi, Euler, que a questão qual era? Que tanto Freud como Lacan, até um determinado momento, achavam, não é, quer dizer, mais ou menos, né, porque o Freud já tinha sacado que tinha pulsão de morte, que tinha uma questão que não era da dimensão sexual, por exemplo, e o Lacan também sabia disso, mas por algum motivo, por alguma resistência de ambos, eles deram uma certa, vamos dizer assim, predominância ao sexual, ao gozo sexual. Né? E aí nós estamos num momento no qual Lacan exatamente vai demonstrar logicamente, né, com os matemas da sexuação, de que nós não, os nomes do gozo, as dimensões do gozo, elas não se resumem ao sexual. Você tem o gozo fálico, que é o gozo sexual, que é esse gozo na linguagem, onde a gente opera sexualmente no campo significante da fantasia, da erotização e tal, e etc. E existe uma outra parcela desse gozo, vamos dizer assim, que não passa por esse processo de significação fálica, que é exatamente o gozo do corpo. Entende? É o que Lacan chama gozo do corpo, e que depois ele vai chamar gozo do outro. Por que ele chama de gozo do outro? Porque o Lacan se dá conta também de uma outra coisa, desde o seminário 14, de que o corpo, exatamente porque ele tem uma dimensão imaginária e real, tem simbólica também, né? Mas ele é outro. O gozo, o corpo, para nós, nós não somos, o sujeito não é o seu corpo. O sujeito, a nossa relação com o corpo, não é uma relação que você diz, o Lacan diz isso em vários momentos, a gente não diz, eu sou meu corpo. Você diz, eu tenho um corpo. É diferente. Né? O que você reconhece como sendo eu sou esse, é a imagem. É a imagem, e obviamente é uma imagem desenhada, bordada a partir do corpo, em uma certa dimensão real do corpo, claro. Mas nós não conhecemos o nosso corpo. O nosso corpo é outro porque o nosso corpo é o que nos ataca. Eu já disse isso algumas vezes para vocês também. Quer dizer, é o nosso corpo que vai nos matar. Não é verdade? Existe na ficção e na inteligência artificial, existe uma discussão dessa, né? Se não seria possível nós
de alguma maneira, nós recortarmos a função sujeito, tirar do corpo e colocar no outro corpo, ou colocar no computador, numa... Tem umas séries que fazem lá, o Black Mirror já fez uma coisa parecida, né? Que é muito curioso, né? Que aí é complicado, porque exatamente seria você supor que o sujeito está, de alguma maneira, descolado do corpo, e não é verdade. O fato do sujeito não ser o corpo não desenoda o sujeito do seu corpo, que é exatamente o que a cadeia borromeana vai nos mostrar. Mas veja que é curioso, que essa ideia de alma, né? Essa ideia de incorpóreo, que o Lacan tira, por exemplo, lá dos filósofos, né? A ideia de que nós temos o sopro divino, né? A alma é um sopro divino, nós temos um corpo, e a vida, né, entrou no nosso corpo. A vida, a alma é um incorpóreo, né? É curioso isso, é como se fosse alguma coisa que não fosse propriamente o corpo. A gente tem uma alma, uma coisa que o corpo morre, a lógica cristã, né? Mas a alma é incorpórea, por exemplo. Não é isso que o Lacan está propondo, porque, como eu disse, essa ideia de você tirar o incorpóreo, né? E que seria, traduzindo lacanianamente, seria a função sujeito, e colocar no outro corpo, né? Eu assisti com meu filho aqui uma série, é uma série assim, meio teen, mas é interessante que é isso, de que os caras, eles conseguiram fazer isso. Aí tem uma coisa tipo um diamante que bota aqui no pescoço, e aí você pode pegar esse diamante e botar em outro corpo, né? E é muito curioso, porque quando o cara acorda no outro corpo, a primeira reação dele é um episódio psicótico, né? É muito interessante. É exatamente, você está num corpo estranho, né? Não é o seu corpo, você não se reconhece, você tem um episódio psicótico, né? Mas veja bem, isso é complicado de pensar, né? Do ponto de vista psicanalítico, porque seria exatamente essa ideia de que você poderia realmente recortar a função sujeito e colocar no outro corpo, né? Como se o corpo não tivesse enodado, porque aí é onde Lacan vai situar o corpo no nó, no imaginário, né? Um imaginário aí que não desenoda, né? Quer dizer, a construção, a constituição do sujeito, ela implica o real do corpo, né? Não é uma coisa que você... Porque implica exatamente esse esgotamento do gozo real do corpo, né? Eu gosto do exemplo do bebê, porque é mais ou menos isso. Quando você tem um bebê nas mãos, por exemplo, um bebê chorando e tal, e aí você não sabe muito bem, o que é que você faz? Você fica tentando injetar significante para o bebê, né? Oh, não sei o quê, olha aqui o bichinho, olha não sei o quê, né? Você fica querendo enganar o bebê para esgotar o sofrimento dele, né? Com significantes, com simbólico, né? Bom, às vezes isso funciona, mas nem sempre, ou não funciona de uma maneira completa, né? Porque a gente não deixa de sofrer por causa disso. A gente subtrai o sofrimento o gozo, né? Porque o sofrimento é gozo, mas não completamente, né? Então, a ideia de corpsificação é interessante porque é mais ou menos isso. É como a linguagem, o simbólico, de alguma maneira, por incorporação, né? A gente incorpora um vazio, porque o corpo implica essa incorporação de um vazio, porque o corpo é um saco, né? O corpo é um vazio. O corpo é um saco que você... É um toro, né? Não sei se vocês conhecem o toro. Não estou com meus toros aqui. O toro imagina uma câmara de ar que você corta, é uma câmara de ar fechada, né? Mas se você cortar, você tem o que a gente chama de um toro-trick. Então, vou pegar essa garrafa, que não é propriamente um toro, né? Inclusive, estou com medo porque está com água. Mas imagina que isso fosse fechado, como se fosse um circo. Eu cortei e abri, né? Então, isso aqui tinha que ter buraco, né? Isso aqui não tem. Isso aqui, suponho que sejam dois buracos, né? De um lado do outro, uma câmara de ar. Isso aqui é um toro-trick, né? Se você considerar que tem um buraco do lado e um buraco do outro. Para Lacan, isso aqui equivale ao corpo. E a gente tem um buraco de entrada e um buraco de saída, né? Por exemplo, a lógica tórica do corpo. E a gente só tem corpo porque a gente incorpora esse vazio. E ao incorporar esse vazio, você esgota o gozo do corpo.
não esgota completamente, mas você esgota. Tá? De maneira que você não fica sofrendo a toda hora. Né? Imagine uma criança psicótica, esquizofrênica. Essa criança está sendo atacada pelo corpo a toda hora. Né? Ela não tem o falo, por exemplo, não tem o nome do pai, não tem o falo, para balizar e fazer esse esgotamento do gozo do corpo. Estou falando, na psicose é assim, né? Estou dando logo um exemplo mais radical, que é uma criança esquizofrênica, né? Por exemplo, geralmente as crianças esquizofrênicas têm uma série de comprometimentos simbólicos. E o que é que essa criança faz? Ela berra, ela grita, ela, né, tá toda hora, entende? Não tem, tá toda hora sendo atacada pelo corpo. Ela não tem um instrumental, uma competência, uma borda simbólica suficiente que permita a ela esgotar, né? E se esgota como? Brincando, né? Brincando com o ataque. Eu também já falei várias vezes para vocês. O que é que a gente faz com o bebê? A gente brinca que vai atacar ele, né? Brinca que ele é um objeto. Veja o que é que uma boa mãe faz. A mãe sabe que tem um gozo do outro, porque ela já passou por isso, né? Que o gozo do outro, e aí a diferença para o gozo fálico, né? O gozo do outro implica que você é um objeto, que o outro goza de você como um objeto, né? E isso é importante para a gente falar do feminino, né? Vamos chegar lá. E é o que é que a mãe faz com o bebê? A mãe brinca com o bebê de atacá-lo. Vou comer esse pezinho, vou comer essa barriguinha. Né? E o interessante é que, exatamente como diz a Marie-Christine Lasnik, a criança, o Lacan já tinha dito, né? A criança faz um circuito pulsional com a mãe onde ela se oferece como objeto. Tem um momento, no terceiro tempo do circuito pulsional, que a mãe chega para comer o pezinho, o moleque já oferece o pé antes dela dizer que vai comer. Né? Ele se oferece como objeto. E eu, no artigo que saiu agora há pouco sobre exatamente as autolesões, as práticas do hábito, um artigo meu que saiu na Ágora agora, eu falo disso que eu já tinha falado para vocês, né? Quem já está aqui há mais tempo já deve ter me ouvido falar nisso. De que essa história, ela meio que avança para o Fordar, do Freud, né? Essa brincadeira avança para o Fordar do Freud, que é aquela história do carretel, né? O aparecer e desaparecer, né? Que é aquela brincadeira que se faz com o bebê, que só aparece, desaparece, eles entram em êxtase. O Fordar avança para o esconde-esconde, né? Que é a brincadeira do esconde-esconde, ela é mais primária, porque depois tem um outro tempo que é o pega-pega. Veja que o pega-pega e o esconde-esconde não são a mesma coisa. Isso é interessante porque criança psicótica brinca de esconde-esconde, mas não brinca de pega-pega. Né? Porque o esconde-esconde, você se faz de objeto e fica quietinho, passivo, né? Torcendo para o outro não lhe pegar e não lhe atacar. Veja, estamos brincando com o gozo do outro. Né? Eu sou o objeto que vai ser encontrado pelo outro. No pega-pega é diferente, porque no pega-pega a criança se oferece como objeto para comprovar sua competência fálica. Ele chega para o outro e diz, nem me pega. E o outro sai correndo para pegar. Aí ele sai correndo para comprovar que ele é competente falicamente de se safar do outro. E tem, né, eu já dei esse exemplo também, tem a famosa manja, né? Não sei como é que vocês chamam aí, quem está em outros estados, mas aqui no Ceará a gente chama de manja. O que é? É uma coluna, um poste. Se você pegar naquela manja, você está protegido. Não é curioso? O outro não pode lhe atacar, não pode lhe pegar. Que, ora, essa manja é o nome do pai, né? É o significante nome do pai, é que ele protege do ataque do outro, barra o gozo do outro. Ora, é isso que os psicóticos não têm. É por isso que os psicóticos são tão atacados pelo outro, que na verdade é o próprio corpo. Se o paranoico diz alguém quer me matar, não tem ninguém querendo matar o paranoico. Mas tem um ataque, ele está sendo atacado. É claro que lembro, desde o Freud diz isso, o paranoico projeta, né? Projeta, me permite uma redundância, projeta para fora. Né? É uma redundância porque a projeção sempre é para fora. Né? Mas ele põe fora um ataque que é interno. Não tem ninguém querendo matar o paranoico.
Não era Deus que estava mexendo no corpo do Schroeder, era o corpo dele que estava atacando ele. E aí ele inventou Deus para poder dizer que Deus estava mexendo no corpo dele, e depois ainda inventou uma coisa mais genial, que era o que é que Deus queria com ele. Deus estava transformando ele em mulher. Né? É a história do Schroeder. Ele fez quase um Kevói, né? Ele fez um Kevói, uma resposta ao Kevói delirante, né? Veja que é interessante, não sei quantos de vocês atendem psicótico, mas quem atende, essa é uma tarefa que o analista precisa ajudar o psicótico a construir. Porque o neurótico, estruturalmente, ele já tem essa resposta, né? Ele já construiu essa resposta. O que vai, o que é? É a pergunta, o que é que o outro quer de mim? O neurótico já tem essa resposta, que é exatamente a constituição do seu fantasma. O psicótico não tem. Ele precisa construir essa resposta. O que é que o outro quer de mim? É claro que, veja bem, aí é onde entra a questão para a gente passar por Matema, né? Vejam que, por mais que você tenha um fantasma construído, que é uma resposta a essa pergunta, o que é que o outro quer de mim? Nós, neuróticos, dizemos o quê? O outro quer me amar, quer me desejar, ou quer gozar sexualmente comigo, né? Mas também existe, como a gente se mantém como objeto pequeno A, está lá no fantasma, existe a possibilidade do outro também querer me destruir, como objeto. Né? Disso a gente não se cura e não escapa. A posição de objeto, que o matema do fantasma é esbarrado com punção de A. Né? Esse A que está lá no matema, ninguém se cura dele. Né? A gente não se cura da marca objetal que nós carregamos no nosso corpo. Porque você nunca vai parar de se angustiar. A angústia é exatamente o sinal de que o gozo do outro está muito próximo. Ou melhor, que você está muito próximo dessa condição objetal que você está, que você é, né? Melhor, que você pode incorrer, entende? Porque disso nós não escapamos. A morte, por exemplo, é exatamente, eu brinco dizendo isso, mas que é uma brincadeira meio ruim, né? De que um dia você vai ser o objeto A da morte, inevitavelmente. Não tem saída. Enquanto isso, a gente brinca. A gente transa, né? A gente trabalha, estuda. É para isso que serve o falo. Né? A significação fálica é exatamente para poder esgotar uma parte desse gozo e sofrimento que o nosso corpo nos impõe. Né? Você vai ficar saudável, vai ficar sarado, né? Sarado é ótimo, né? Quer dizer, vai fazer, enfim, vai viver sua vida falicamente, tá? Tudo bem até aí? Então veja que Lacan, ele progride na sua teorização, definindo esses dois campos de gozo. Rigorosamente, se a gente pudesse reduzir toda a teoria do gozo no Lacan, porque ele tem pelo menos 4 nomes, né? Pelo menos 5 nomes que Lacan vai dar, que é o gozo fálico, o gozo outro, o gozo do sentido, o mais de gozar. E ainda tem o gozo do ser, que se confunde com o gozo outro. Né? E o gozo feminino. Tem vários nomes. Tá? Mas se você situa só na cadeia borromeana, você tem pelo menos 4. É o gozo fálico, o gozo do outro, o gozo do sentido e o mais de gozar, que é o gozo do objeto pequeno A. Né? Mas rigorosamente, se você pudesse, vamos dizer assim, reduzir, a gente teria que reduzir a teoria do gozo a 2. Só existem. Na verdade, você poderia reduzir a um só, que é exatamente isso que eu acabei de falar, de que no fim das contas todo gozo é do corpo, tá? Mas como a gente sabe que não dá para tirar o simbólico ou a linguagem da jogada, você pode reduzir a pelo menos 2. Um gozo na linguagem e um gozo fora da linguagem, que é o gozo do corpo. Tá certo? Professor, eu não Oi. sei se cabe a pergunta aqui, mas o, o gozo tem algum estatuto de substância? E se tiver, que estatuto é esse?
Ah, sim, tem. O Lacan não é um estatuto ontológico, né? Mas o Lacan vai dizer isso, de que o corpo é uma substância gozante. Mas, veja bem, quando ele diz isso, de que o corpo é uma substância gozante, ele está dando ao corpo, não, ele está fazendo um tipo de interlocução e de crítica com o Descartes, né? Aquela coisa da substância divina, da substância extensa e da substância pensante do Descartes. Porque o Descartes supunha exatamente isso, de que você poderia pensar sem um corpo. É mais ou menos esse papo que eu estava falando para vocês da ficção, né? De tirar o pensamento, sujeito do pensamento, porque da psicanálise não é sujeito do pensamento, mas, enfim. E o Lacan vai dizer isso, de que não dá, porque o sujeito... Existe uma outra substância que o Descartes não considerou, que é a substância gozante, que o corpo goza, que, na verdade, o pensamento, ele provém daí. Né? Então, não é uma substância no sentido de que o sujeito nasce com ela, o que é propriamente orgânica ou corpórea. Tem muita confusão com isso, né? O corpóreo ele não é organísmica, diferente, né? Porque o Lacan vai dizer isso, de que você tem o gozo como sendo um eco do dizer. Isso tem tudo a ver com a demanda do outro. Quer dizer, o que afeta o nosso corpo e que faz gozar é o que Lacan chama um eco do dizer. O eco do dizer vem da pulsão do outro, da pulsão, da demanda do outro, que tem a ver com a pulsão, né? A demanda tem uma relação com a pulsão. Tá? Então, isso é muito clínico, inclusive, né? A gente vê como os analisantes, nós mesmos, fomos afetados pela demanda do outro, a demanda da mãe, a demanda do pai, a demanda de quem quer que seja. Como isso atravessa o nosso corpo. Né? Como as pessoas se incomodam com a demanda materna, para usar a cena neurótica edípica mais comum. Né? Como o neurótico comum se incomoda com a demanda, com a afetação que faz nele a demanda materna, ou a demanda paterna, ou a demanda do marido, da mulher, do que for. Né? E como isso ativa o gozo do corpo. Né? Então, tem uma substância, mas não é uma substância no sentido ontológico do termo, né? Nem essencialista do termo. É uma substância, inclusive, que precisa ser considerada até para o próprio pensamento. Porque é exatamente isso. O pensamento, a linguagem, e isso é muito importante, a linguagem, para Lacan, nesse momento, ela passa a ser, ela passa a ter o modelo da letra, que o que é a letra? A letra é uma grafia do gozo do corpo. É como se ele dissesse assim, a gente não fala para se comunicar, a gente fala para grafar o gozo do corpo. É exatamente por isso que essa grafia permite um tipo de esvaziamento, de esgotamento do gozo. É por isso que a análise funciona. Tem uma função. É por isso que é importante o sujeito dizer da sua posição de objeto. O analista intervém exatamente para que o sujeito possa, lembra que a gente falou disso na vez passada? O sujeito possa inventar o inconsciente que o determina, para usar a frase do Aurélio. Né? Quer dizer, a intervenção do analista não é para o analisante, quando a gente intervém para o analisante, não é para o analisante lhe explicar. Você nem precisa dizer que não é para explicar, né? Porque você pode até fazer uma pergunta, mas por quê? Essa perguntinha besta, né? Mas por quê? Quando o analista faz, não é propriamente para o analisante explicar ao analista, para o analista entender ou compreender. Não é para isso. É para que ele possa falar novamente, de outra maneira, para que no momento em que ele for falando, ele possa ir inventando de uma outra maneira esse inconsciente, ou inventando significantes, ou produzindo significantes, que possa inventar esse inconsciente que o determina. Entende?
Então, é nesse sentido, tá? A linguagem passa a ser, então, uma grafia do gozo do corpo. A linguagem não serve para se comunicar, até porque, rigorosamente, a gente não se comunica. Ou, pelo menos, a comunicação ela é apenas uma tentativa, ela só é possível através de um acordo simbólico, né? Que é, por exemplo, eu estou dizendo uma coisa aqui para vocês e entramos num acordo que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas, rigorosamente, não é assim, porque vocês estão entendendo o que é possível para vocês entenderem. Na medida em que você grafa o que eu estou dizendo. É como se você pudesse supor assim, que, rigorosamente, o que eu estou dizendo, só quem sabe sou eu. Né? E eu jamais vou poder saber o que é que vocês escutaram. A gente faz uma brincadeira na universidade, na educação, né, Helena? Que é a história da avaliação, né? A gente faz uma brincadeira de dizer, olha, eu vou aqui checar se vocês entenderam, se vocês escutaram o que eu disse. Então, eu vou avaliar, o que é uma bobagem, né? Porque rigorosamente não é isso. Os alunos vão escrever o quê? O que você quer escutar. Você tem uma relação de poder aí, não é? Tem um ensino aí, tem uma coisa. Então, rigorosamente, você não pode saber o que é que o outro escuta. Por isso que a comunicação é sempre equívoca. A interpretação é sempre equívoca, entende? E alusiva. É por isso que o Lacan vai dizer que a interpretação precisa ser alusiva e equívoca. Tem uma equivocação aí. Né? Isso sem sequer entrar no problema de La Língua. Não estou entrando nem na história de La Língua, que é a sonoridade da palavra, da língua. Né? Mas, enfim, vamos então para os matemas, porque talvez com os matemas a gente possa... Eu vou apresentar primeiro aqui um quadro para vocês, e é o quadrado lógico. É uma guia, não é uma janela. É o quadrado lógico do Aristóteles. Tá? O Lacan trabalha com Aristóteles. Está dando para ver aí, gente? Vou aumentar um pouquinho. Bom, isso aqui é a lógica aristotélica, de onde Lacan parte. Que lembrem-se que no silogismo lá do Aristóteles, você tem 4 possibilidades. Você tem a universal. Deixa eu ir para a figura, porque aí vocês ficam vendo a minha setinha. Tá? Estão vendo a setinha aí, né? A mãozinha? Você tem a universal afirmativa, que é essa aqui. Todo S é P, ou todo homem é mortal, como dizia o Aristóteles. Não é? Então, você tem as universais e você tem as particulares, na lógica aristotélica. Então, você tem as duas universais, todo S é P, e a negativa, universal negativa, que é nenhum S é P. E você tem as particulares. Algum S é P e algum S não é P. Tá? E esses silogismos, essas afirmações, uma universal afirmativa, uma universal negativa, uma particular afirmativa e uma particular negativa. Elas estabelecem determinadas relações de contrariedade e de contradição, né? E de implicação, que eu também não vou entrar muito nisso aqui, porque não é bem o que interessa. Tá? Mas é só para que vocês entendam que Lacan está trabalhando exatamente com essa lógica que implica o universal e o singular. Lacan trabalha muito com a lógica, ele está usando aqui também nos matemas essa condição do todo, né, do universal e do particular. Tá? Veja que os quantificadores são o quê? Todo, nenhum, algum e algum. Né? Veja que as negações aqui desse silogismo, eles nunca
se impõe sobre os quantificadores, né? É só sobre o predicado, por exemplo. Não é P, por exemplo, né? Nenhum S é P, tá? Não tem os quantificadores que são chamados quantificadores de existência, que são exatamente o todo, o existe e o todo, tá? Bom, deixa eu passar para os matemas, que talvez fique mais claro. Deixa eu abrir outra coisa aqui. Bem, tá claro isso aqui, gente? Eu estou achando que, não sei se está... Enfim, são os silogismos universais e particulares do Aristóteles que foram trabalhados por Lacan e por vários outros, tá? Deixa eu apresentar aqui os matemas agora, tá? Lembrem-se que a psicanálise, ela trabalha muito com essa problemática do universal e não propriamente do particular. Eu prefiro chamar isso de singular, tá? Porque veja que isso implica exatamente o sujeito. Isso é uma questão importante para a psicanálise, porque o sujeito em psicanálise é sempre da ordem do singular. Isso, a prática clínica é fundamental. A noção de sujeito em psicanálise, ela sempre implica o singular. A clínica psicanalítica implica o singular. E veja que, desde o começo, o Lacan sabia disso, porque o Lacan falava do sujeito e do outro, né? Mas o Lacan sempre sabe, quando ele diz que um sujeito, um significante, representa o sujeito para outro significante, ele dá um significante que é próprio do sujeito, que é o S1. O que significa dizer que o Lacan sabia que o sujeito ele não estava propriamente dentro do campo do outro. Ele era um apêndice, algo que teria saído do campo do outro. E veja, para a psicanálise, o sujeito não pode ser universalizado sob pena dele se dissolver. Né? Quer dizer, isso que eu estava falando sobre a linguagem. A linguagem, ele é, vamos dizer assim, o campo do outro, para usar a primeira definição de Lacan. Nós nos alienamos no campo da linguagem, mas nós não falamos como se fôssemos universais. Nós falamos com a singularidade. Veja que nós estamos utilizando um aparato, né? Lacan chegou a chamar o outro de código, né? Depois ele percebeu que não era bem assim, mas por um efeito didático eu vou usar isso aqui. Nós estamos usando um aparato e um código que é universal, que é a estrutura de linguagem, mas nós estamos implicados nisso de uma maneira singular. Né? Mesmo o psicótico, o mais próximo de você, eu já vi isso na clínica, especialmente lá na clínica da Unifor, era um rapaz autista de que ele falava, e ele falava como autômato. Ele falava como se fosse um autômato, não era um sujeito, né? Falando. Não tinha, a singularidade estava muito comprometida, se não completamente comprometida. Então ele falava e escrevia, né? Ele escrevia muito, ele escrevia coisas assim aleatórias e frases aleatórias, quer dizer, ele não estava falando para o outro, ele estava falando, né? Estava jaculando determinados significantes, ele não estava mandando uma mensagem para o outro. Né? Não é assim que a gente fala. Né? A função sujeito, que implica a função fálica, impõe que você dê uma direção, que você se implique falicamente com os significantes que você profere. Não é verdade? E é por isso que e é exatamente por isso que falar não é fácil. Porque falar lhe compromete. Né? Existem inibições muito interessantes na clínica, aparece isso, né? Dos sujeitos que têm uma inibição de que não conseguem falar, porque sabem que quando falarem, quando derem a sua opinião, estarão implicados com isso. E o mais curioso é exatamente que eles acham que depois disso serão destruídos. Não é?
Porque se você der sua opinião, o outro pode rebater e destruir a sua opinião, por exemplo. Na verdade, é verdade. Você pode se defender também, mas, de todo modo, isso demonstra, por exemplo, a implicação do sujeito com o que diz. Né? Então, o sujeito é da ordem do singular, tá? E aqui nós temos exatamente, mas ele também precisa estar no campo significante. Né? Veja bem, esses matemas aqui da sexuação, eles se leem da seguinte maneira. Eu venho aqui para o campo para vocês verem a mãozinha. Né? Na parte de cima, vocês encontram aqui exatamente os famosos matemas. Tá? Depois eu falo da parte de baixo. E aqui você tem, assim, uma certa condição universal, tá? Que é denominada por essa equação que está aqui embaixo, que diz assim, para todo x, φ de x. Esse quantificador, um A de cabeça para baixo, significa o todo, né? Para todo x. E o E, ao contrário, é o existe. Tá? Então, essa fórmula se lê assim, para todo x, φ de x. Φ de x é a função fálica, por isso que eu comecei falando da função fálica. Tá? Então, nós temos aqui uma categoria universal, que é essa aqui. Para todo sujeito está submetido à função fálica. Tá? É o campo onde nós vamos estar no campo do todo, de que para ser sujeito precisa estar no campo fálico. É o todo fálico, como diz Lacan, né? Para que haja esse todo, é necessário que exista que é exatamente o matema de cima, né? Existe um X, essa barrazinha aqui que vocês estão vendo em cima é uma negação. Tem outro tipo de negação que é como se fosse um Lzinho deitado, né? Mas o Lacan não usa muito, o Lacan usa mais essa barra em cima. E aqui esse matema seria assim, existe um X para quem a função fálica que não está submetido à função fálica. Para que todos estejam submetidos, é necessário que exista um que não esteja submetido. É a lógica da exceção. A exceção confirma a regra. Veja que esse matema, existe um X que não está submetido à função fálica, é onde Lacan situa a figura do pai. Do pai, especialmente o pai da horda freudiana. Porque lembrem-se que o pai da horda era um pai que não estava submetido à lei. Ele gozava de tudo. E se para todo X a função fálica se impõe, isso quer dizer que para todo mundo, todos são castrados. Lembrem-se que a função fálica implica castração. Então, né, é como se você pudesse universalizar, dizer todos são castrados. Mas existe um que não é. Esse um é exatamente essa figura do pai, o pai originário, freudiano, o pai da horda, que precisou, inclusive, ser assassinado para que todos pudessem se tornar castrados. Esse 1 fez uma homofonia com S1. Né? Tem uma referência aí do 1 também, né? Tem uma relação. E veja que é muito interessante, porque essa figura do pai, especialmente no nosso monoteísmo, que está muito criticado, e a psicanálise foi muito criticada por isso, ele faz exatamente essa função de unificação, né? Quer dizer, esse lado de cá, que nós estamos, é o lado que Lacan chama de masculino, esse lado aqui. Veja que é onde tem o sujeito, o falo, e é onde tem a figura do pai, quer dizer, existe um para quem a função fálica não conta. E é exatamente porque esse um está excluído, é o lugar da exclusão, que todos os filhos são castrados. É como se você dissesse assim, o que é que o neurótico descobre no Édipo? Foi o que o Hans descobriu, né? O Freud descobriu isso. De que ninguém é o número um. Nenhum de nós pode ser o número um.
Porque o número 1 está fora do jogo. O número 1 está morto. Daí a ideia de que Deus está morto. Por exemplo, a história do monoteísmo, né, dos filósofos, que Deus morreu e tal. E o Lacan diz isso, não é que Deus morreu, Deus sempre esteve morto. O Deus do monoteísmo, especialmente, né, porque ele sempre esteve do lado de fora. E veja que se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ele é essa exceção, que sabe tudo, que gosta de tudo, que... Não é verdade? Ele está fora do jogo. Ninguém ocupa essa posição. Essa posição é uma posição de existência, como diz Lacan, que está fora do jogo. É o 1 que está fora do jogo. Mas veja que é exatamente esse 1 que está fora do jogo, essa exceção, que abre a cadeia significante, inclusive, dos números 2. Né? Nós somos os 2. É muito curioso isso, porque em alguns delírios psicóticos, tem uma suposição de reencontrar esse 1. Né? Lembre-se do Schreber, por exemplo, que é o exemplo mais ilustre, de como o Schreber reencontrou o 1, né? Encontrou o pai, encontrou Deus, e se tornou a mulher dele. Tá certo? Tá claro isso aqui, gente? Quer dizer, esse matema, ele impõe um certo tipo de gozo que é grafado exatamente por essa lógica fálica, né, que tem a ver com esse universal aqui. Para todo X, fi de X. Né? É semelhante àquela ideia do universal. Para todo S é P. Isso aqui é exatamente aquela universal do Aristóteles. Né? E veja que essa aqui, por exemplo, né, existe um X, ela é uma negativa para quem não conta a lógica fálica. Né? Quer dizer, é uma particular. Veja que você tem aqui os universais, né, e os particulares. Né? E o Lacan diz isso, é muito curioso, porque na lógica, a existência só é dada pelo particular. Quando você diz assim, todo homem é mortal, você não está falando de nenhum homem específico. Quando você diz Sócrates é mortal, como dizia o Aristóteles, aí sim você está dando uma existência a esse homem, não é verdade? É exatamente por isso que a particular é que dá a existência. Entende? Então veja que a grafia fálica do gozo do corpo, que é exatamente esse lado aqui dos matemas, possibilita exatamente a emergência do sujeito. Né? Bom, mas peraí, não vou falar de baixo ainda não. Então você tem essa lógica, que é uma lógica do todo. Qual é a consequência dessa lógica do todo? É que exatamente é o lado masculino, como diz Lacan, e é exatamente o lado onde essa figura do pai, ela funciona como um polo identificatório. Né? Somos todos filhos no lado de cá, filhos de um pai. E aí, não por acaso, a lógica monoteísta também se apresenta aqui. Né? Lembrem-se que o Freud, quem abriu essa questão foi o Freud e quem respondeu foi Lacan aqui. Né? O Freud se deu conta o quê? Que todo o Édipo freudiano, aquela história, né, do Édipo, a castração e tal, se citou aqui. Né? O que é que o Freud disse? Olha, o Édipo significa o quê? Matar e comer o pai. Né? Você tem que matar o pai para poder entrar na lei e aí você se constituir como um sujeito desejante. Um sujeito fálico, né? E desejante. Toda a história edípica freudiana está do lado de cá. O que é que o Freud sacou? É que, num determinado momento, o Freud sacou o seguinte, de que matar e comer o pai, passar pelo Édipo, se identificar com o pai, incorporar o pai, né? Porque matar e comer o pai significa incorporar o pai e se identificar com ele. Se incorporar exatamente com o vazio do pai, que era aquilo que eu estava falando da corpsificação. Esse processo edípico de matar e comer o pai produz um sujeito, mas não produz necessariamente uma mulher. Entende? Produz um sujeito numa condição fálica, que é exatamente essa aqui, ó, é a parte de baixo do quadro,
mostra exatamente isso. É do lado fálico onde se situa o sujeito que está exatamente sustentado pelo falo. Né? Estão vendo essa parte de baixo. E veja que o Freud se coçou para lá, coçou para cá, né? Tentou responder essa pergunta e terminou não respondendo, porque ele ficou sem saber o que é que poderia, então, dizer o que é uma mulher. Ele terminou não dizendo. Né? Ele honestamente disse, olha, eu rigorosamente não sei. Vocês vão atrás dos poetas, porque ele se deu conta da insuficiência do fálico e da insuficiência do pai para dizer do feminino. A identificação com o pai e a identificação fálica, a significação fálica, permitem um tipo de gozo, de grafia do gozo, que é o gozo fálico. Né? Mas veja que a condição objetal fica interrogada. Eu disse para vocês que é aquela da qual a gente não se cura. Tá? Então, veja bem, o Lacan sacou que tem um outro lado do gozo, existe o gozo fálico, e existe um gozo que é não todo fálico. É um gozo que, por exemplo, se você, é como se Lacan estivesse dizendo aqui, é como se você tivesse do lado de cá os homens, vocês vão me permitir falar de homens e mulheres, apesar de que é mais correto falar de masculino e feminino, tá? Mas com essa permissão teórica, como se você tivesse do lado de cá, como se os homens, a identificação masculina, inclusive, estivesse toda dentro do campo fálico. É o fálico, ou falo, é a significação fálica que dá aos homens, por exemplo, uma identificação. E veja que a identificação fálica não permite dar uma identificação toda à mulher. Porque a identificação fálica produz um sujeito numa posição fálica, ativa. Entende? Então, Lacan vai mostrar que, a partir da ideia de objeto A, por exemplo, que existe uma condição de gozo do corpo que não é toda fálica. Tem uma grafia, porque veja que o gozo outro, fora do campo fálico, é uma suposição que Lacan faz. Então, veja bem, se do lado masculino, deixa eu voltar aqui para a figura, estou só abrindo um negócio errado aqui. Veja que se do lado masculino existe um X para quem a função fálica não conta, e é exatamente essa exceção que sustenta o universal fálico, do lado de cá, você não vai encontrar, por exemplo, uma exceção. Esse matema se lê assim, não existe, é exatamente a barrinha aqui de cima, né? Não existe um X para quem a função fálica não conte. Veja que aqui é uma negação dessa, né? Existe um X para quem a função fálica não conte, e aqui não existe um X para quem a função fálica não conte. Né? E é exatamente por conta do lado feminino, que não existe uma exceção, que o Lacan vai se permitir escrever e fazer uma novidade, que é exatamente negar o quantificador, que na lógica não se fazia isso, né? Ele vai colocar exatamente aqui essa frase, que é a frase própria do feminino, né? Para não todo X, fi de X. Veja que não é uma mera negação. Ele não está dizendo que as mulheres não são fálicas, ou que o feminino não é fálico. Ele está dizendo que o feminino é não todo fálico. Isso quer dizer o quê? Que o feminino implica um tipo de gozo do corpo que não é grafado pelo falo, pela significação fálica. O feminino, pelo contrário, ele está sempre interrogando exatamente a, entre aspas, totalidade do fálico. Veja que a identificação masculina, ela se pretende ser toda, né? É mais ou menos essa lógica meio... Não sei se vão me permitir usar essa excrescência que esse ser que se diz presidente usou. Quer dizer, a ideia de você ser imbrochável. Né? Quer dizer, é uma excrescência, vocês me perdoem, mas é mais ou menos essa ideia, uma fantasia masculina de ser todo potente. O que não é verdade, obviamente, né?
Mas os homens não deixam de fantasiar esse tipo de coisa, inclusive sexualmente, né? Ser todo fálico, todo potente. Aí, quando brocham, dizem que são embroxados, né? Não é verdade? Veja que Dialeticamente está correto. exatamente esse todo fálico é exatamente o que permite essa possibilidade, né, desse todo, essa suposição de um todo, que o feminino é exatamente o que vai mostrar a insuficiência. E eu vou usar, eu passei a adotar esse termo a partir da leitura da Butler, né, que é a ideia de uma precariedade da estrutura e do falo, e do nome do pai, etc. Né? Quer dizer, o feminino não é dado pela submissão ao fálico ou ao pai. Pelo contrário, o feminino ele implica exatamente uma interrogação ao todo fálico. O feminino é aquilo que está sempre, é o gozo, aquele tipo de gozo que está sempre demonstrando a insuficiência do fálico e a insuficiência do pai. A gente escreveu um livro, publicou um livro da nossa pesquisa que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. Né? E nesse livro são vários capítulos, né? E tem um capítulo que a gente escreveu, a gente propõe esse tipo de coisa, de que toda essa violência à mulher, à população LGBT, etc., na verdade, é um ódio dirigido ao feminino, porque o feminino é que é subversivo, porque é o feminino que está toda hora. Veja que não por acaso o objeto A está lá. Né? O objeto A é um buraco. Leonardo, Oi. nesse próprio Matema, ele mostra que é a fantasia do todo fálico, né? Porque senão se ele fosse todo, né? Aquele que é todo, ele não passava, não ia no campo do outro, ali no campo do feminino, para buscar uma completude, né? Que a gente está sempre tentando buscar essa completude, embora nunca se chegue a ela, né? Quando essa setinha vai para o outro lado, já está mostrando essa coisa aí do não é verdade, Não é verdade. né? Não é verdade que o Bolsonaro é imbrochável, né? Não é Pois é, verdade, isso. né? O próprio esquema aí mostra, né? Ele sai do campo, porque senão ele ficaria, se ele fosse completo, ficaria no campo ali fechado, né? E não iria para o campo do outro, né? Exato. Esse matema aqui, que é isso que a Antônia está falando, né? Vocês estão vendo a mãozinha? O sujeito, ele procura o outro como procura a mulher como a mulher, né? E aí o Lacan vai Pois dizer, é, a mulher não é... mas só para não fugir o raciocínio aqui, foge fácil, né? Toda vez que eu vou para uma tema da sexuação, como foge isso, né? A gente pensa que entendeu tudo, e quando você vai lá, você discute tudo de novo. Porque do campo do feminino, se o homem vai em busca do objeto A, né? No campo do feminino, por exemplo, podendo falar sobre aí a mulher, por exemplo, uma mulher, ela vai buscar essa sustentação fálica do outro lado, né? Você vê que ela vai buscar ancoragem fálica, né? É Porque exatamente. ela é não toda fálica, e esse fálico ela vai buscar essa ancoragem dele lá no campo do masculino, né? Exato. A coisa da interdependência, um existe sem o outro, né? Uhum. Veja que o movimento masculino é um movimento que procura a mulher, e como a mulher não existe, como diz Lacan, né? Exatamente, não tem essa exceção que seja a mulher, essa exceção não existe um X para quem a função fálica não conte, quer dizer, no campo feminino não tem exceção, como tem, por exemplo, no campo masculino. Então, quando o homem busca uma mulher, o que ele encontra é um objeto. E esse objeto... Esse é o problema da histérica, por exemplo, né? Exato. O Ele problema encontra... da histérica é esse, né? Que o masculino,
o desejo masculino ele é, a gente pode falar, uma perversão, né? Porque ele pega a mulher, ele fraciona a mulher em pedaços, objeto A. Pois é, você falando do Bolsonaro aí, do todo fálico e tal, quer dizer, o mais próximo que a gente tem de um todo fálico é o perverso. E Sim, exatamente. ainda assim é uma enganação, né? É uma fantasia, né? É uma mascarada perversa. Sim, uma Mas é mascarada. exatamente isso. O Lacan diz isso, de que o homem procura uma mulher sexualmente como um perverso. E a mascarada tem a mascarada dele, tem a mascarada feminina, né? Exato. Né? Porque tem essa suposição masculina de ser todo fálico, de que Sim. Uhum. eu brinco dizendo que é por isso que os homens são mais. Potente, o homem é potente, né? Mas subjetivamente é por isso que os homens são mais restritos, né? Porque os homens acham que Sim. tudo se explica pelo sexual, pelo fálico. É. Né? Conjunto fechado, né? Um conjunto Um conjunto, fechado, né? exato. E as mulheres sabem disso, de que o sexual não é todo, não é Uhum. tudo. Tanto é que é exatamente, veja a divisão aqui deixa eu voltar para a figura, né? Que é isso que Antônio estava dizendo, quer dizer, a mulher, quando procura um homem, ela procura um homem sexualmente, ela procura o É. falo simbólico, inclusive, que está aqui, né? Mas não é o Sim. único movimento que ela faz, ela procura também um significante no outro que diga do feminino. Que é o suplementar, é o outro gozo, né? É o gozo suplementar, né? Que é exatamente, Não, muito não é complementar, ele é suplementar, né? é. O Lacan fala dessa figura da outra mulher na vida de uma mulher. Né? Sim. Ele se refere, inclusive, à Dora e à senhora K e tal. E ele mostra como exatamente as Como mulheres procuram. identificação, né? Como identificação, né? É, porque exatamente a pergunta, esse significante que diga o que é uma mulher, o feminino, ele não existe. Né? Uhum. Se o falo diz o que é o masculino, é um significante que diz o que é o masculino, do lado feminino não existe A esse mulher se significado. identifica com outra mulher por procuração, né? Exatamente. E é por isso que as mulheres procuram umas nas outras, a relação entre as mulheres é um Uhum. negócio muito Como interessante. ser mulher, né? É uma coisa muito interessante, porque as Mas mulheres. veja, Leonardo, isso é tão interessante, porque é uma condição, quando você vai para o Édipo, né? Que aqui a menina, o primeiro grande amor da vida do menino ou da menina é a mãe, né? Só que o menino, ele tem que abandonar a mãe, ele tem uma força para abandonar a mãe, porque isso faz urgência para ele. A menina, ela tem que fazer isso também, ela vai para o pai. Só que depois ela tem que voltar para a mãe para poder se identificar enquanto mulher, né? Ela É, tem essa volta, né? Que é o difícil, né? Ela voltar, fazer essa volta para a mãe, né? Para mas o se problema, identificar. e aí eu acho que o Freud tem Mas razão, pode ser uma mãe fálica, né? exatamente. Esse Mas é o a mãe é problema. fálica. A mãe é fálica. Você pode situar a mãe, você situaria ela nesse sentido do lado do um. O Que problema mãe não é aí, mulher. Mãe não é mulher. exatamente. Né? Esse é o Não, problema. mas eu Mãe falo é mãe mãe. Mãe fálica é no mãe. sentido, no Mãe é mãe. sentido da, daquela que utiliza o filho como poder, né? Que o Lacan até dá um Sim, exemplo como no. falo. Como falo. É, Pra- pra- mas, é. mas um falo precisa. Ela precisa dar o estatuto pro fálico pro filho ser independente, né? Tem aquela que quer como Ela falo para precisa, ser completa. a mãe é preciso que ela faça nessa relação, na constituição do sujeito, é preciso um momento em que a mãe se destitua desse lugar. Ela tem que fazer uma destituição. Toda mãe, mulher, e não precisa ser psicanalista para entender isso, não, né? Quando a gente vai para uma análise, a gente é muito fácil da gente falar assim, porque ela tem que se destituir, né? Ela tem que mostrar a falta dela para ela libertar o filho. Pois é. Se ela não mostra a falta, né? Como é que faz para soltar aí? O filho fica como um objeto tampão dela. Ela tem que aparecer o desejo dela, ela tem que direcionar o desejo dela para um outro, né? Para dizer que o filho, olha, você não me basta.
Eu preciso de um outro. E ela precisa passar isso para a criança. Se ela não passa, ela psicotiza, né? O problema é que é possível uma mãe que dê o estatuto fálico para o filho sem que haja uma separação, digamos. Ela precisa desejar outra coisa. Não, eu sei, Antônio, eu tô falando assim, sem que haja uma separação, digamos assim, a um nível mais efetivo, para usar uma Isso é palavra bem ruim, inconsciente, né? isso é O inconsciente. Lacan até dá o exemplo no seminário 10, né, daquela da mãe que deixa o filho cair sem querer, né? Ou Sim. que tem um objeto na mão e o que há de mais precioso, ela normalmente tem um impulso muito grande de deixar cair. Sim. Justamente porque ela deu um estatuto fálico, um certo estatuto fálico ao filho, mas a coisa não se efetuou de uma maneira. Ela precisa renunciar a isso, de alguma forma. Deixa eu só dar um pitaco nessa discussão, porque Dá um isso é pitaco importante. aí, arruma a conversa aí, Leonardo. Veja que isso que vocês estão dizendo é que nenhum falo, nenhuma significação fálica, nenhuma identificação fálica consegue livrar o filho da sua condição objetal. Exatamente. Tá? Essa é a questão. É. A condição fálica é importante, porque é exatamente isso, a criança poder tomar uma posição ativa, fálica, viver sua vida, fazer, trabalhar, transar, fazer essas coisas todas que os neuróticos fazem. Ser o sujeito desejante, o sujeito de falta. Né, exatamente. Ser um sujeito desejante, faltoso e tal. Mas aí você está dizendo, quer dizer, nenhum nome do pai, nenhum falo, é isso que o Lacan, dá aí conta o disso. chega, lhe protege do ponto na estrutura que está toda hora lhe lembrando que você pode voltar a ser um objeto do outro. Entende? Sim. A angústia, essa é angústia é isso, né? A angústia está sempre a angústia dizendo é isso. E aí, veja bem, aí é onde entra a questão do gozo feminino, né? Sim. O que é que se faz com isso? E aí o Lacan vai dizer, como falicizar o buraco não é suficiente, o que é que se faz com isso? E aí é onde Lacan vai falar de um outro tipo de gozo que é feminino, né? Que é gozar com essa posição objetal sem que isso seja uma devastação. Exatamente. Porque não é nada da ordem de um complementar, de complemento, e sim de suplementar, né? Exatamente. A relação sexual não existe, então não existe. Está mostrando aqui exatamente que quando o sujeito procura a mulher, o que ele encontra é o A, né? O obstáculo. É o A. A gente escreveu também no outro livro que a gente publicou da pesquisa, que o último agora, o Notebook, a gente escreveu um capítulo e eu estava propondo lá também uma coisa que está me chamando muita atenção e estou achando que essa ideia vai dar pano para as mangas, ainda precisa ser desenvolvida, que é o que eu estou chamando o seguinte, de que é necessário que o sujeito, no fim da análise, ele feminilize o buraco. Sim. Que é aí que a análise com Lacan vai mais adiante, porque é como se você avançasse a questão do rochedo da castração, que é justamente que é para o homem e para a mulher, que é o medo dessa posição feminina, medo feminino. Né? O Freud tomava essa condição objetal como sendo um obstáculo à análise inultrapassável. Uma condição que não poderia ser ultrapassada. Está lá na análise terminável. Freud dizendo isso. Né? Pois bem, ele está muito triste. Né? Que não é uma questão de inveja do pênis, por exemplo, né? Não é uma questão de inveja do pênis, mas é uma questão de uma dificuldade do sujeito de lidar com essa posição feminina. Na linguagem dele, o Freud diz assim, são dois obstáculos, o temor do apassivamento por parte do homem e a inveja do pênis por parte da mulher. Ora, mas eu acho que a mulher também tem essa posição passiva para a mulher, não é uma coisa que ela destrinja fácil também, não. Não é.
né? Eu vejo que em ambos os casos é exatamente, e o próprio Freud diz isso, né? Em ambos os casos é um certo repúdio ao feminino. A essa Exatamente. Essa posição feminina, né? Então, você só sexualizar o Objetalizante, talvez fosse, Leonardo, porque a posição feminina, né, nesse sentido, esse medo da posição feminina é de essa posição objetal, né? Quando Sim. você é objetalizado, não é como se fosse, mas você é uma posição que o sujeito pode sentir, não como se ele fosse objeto, mas como ele é objetalizado pelo outro, diante do outro, né? Também. Porque aí tem a ver como você vai tratar o feminino, e aí estamos Sim. falando do feminino, do masculino, e não do homem ou mulher. Sim, Né? certo, Porque quando eu exatamente. digo análise, você tem que feminilizar o buraco, isso para mim vale para todo mundo. Exatamente. Para E um todo homem mundo, precisa exatamente. feminilizar o buraco, o feminino nele, né? Tem que tratar bem o feminino nele. Eu lá que tinha dito isso, eu tinha falado da ética do bem dizer o feminino. Né? E vejam bem, observem, para a gente Porque aqui, terminar. só um pitaco aqui. Porque senão, como seria uma mulher psicanalista se ela não ultrapassasse essa questão, se fosse uma questão de inveja do pênis e o outro de castração? Como é que essa analista poderia escutar, né? Não, eu vou dizer para você, como é que seria a mulher analista? Não, como é que seria qualquer analista, inclusive o Sim, homem. mas veja, se não tivesse esse avanço do Lacan aí, né, que muda tudo em relação ao final de Claro, análise, claro. né? Eu acho que muda tudo, porque aí é possível você, não importa o sexo da pessoa do analista, né? Aí. Eu vou fazer uma afirmação universal, mas como a gente já aprendeu com Lacan, o universal é sempre não todo, né? Não tudo, Eu vou no fazer, universal não, parece uma contradição. pois é, mas por exemplo, é como se o universal, minha afirmação universal qual é? Toda análise feminiliza o sujeito. Tá? Exatamente. Veja bem, feminilizar não é afeminar o sujeito, não tem nada a ver com isso. Sim, sim. É no sentido de que o sujeito ele vai sabendo de que o falo e o nome do pai são precários, são Que insuficientes. é posição, né? Posição, Ele vai tratando melhor o buraco nele, a sua Sim. condição feminina nele, entende? Então, por exemplo, a análise não é uma prática que vai dando potência ao sujeito. E aí o detalhe que eu disse que não é universal, porque, por exemplo, se você trabalha com uma criança que tem algum problema na sua constituição, exatamente dessa condição fálica, é diferente, porque aí você tem que ver como é que o analista pode operar de maneira que a criança tome uma posição mais fálica. Aí é diferente, tá certo? Sim. Uhum. Mas mesmo Sim. o tomar uma posição fálica implica em você tratar bem a falta, né? E a castração. Uhum. Mas é só para relativizar a minha afirmação universal. Porque a análise não é para tornar o sujeito mais potente. Né? Se o sujeito chega lá, eu sou, como todo bom neurótico, né? Os neuróticos ficam reclamando da sua impotência. E você não vai. A análise não é para tornar o sujeito mais potente e imbrochável. Né? Pelo contrário, o imbrochável é um imbecil. Né? É um não tolo. Né? O Bolsonaro é um não tolo. Né? Quando você diz tem que ser tolo da estrutura, o que é? É você dizer assim, quando o Lacan afirma nesse seminário, né, que os não tolos erram, é por causa disso, que você precisa ser tolo da estrutura. O que é que você tem que dizer? Olha, a gente não se relaciona, mas vamos nos amar, não é? Mesmo assim, vamos. Mas você veja que primeiro o Bolsonaro diz que ele teve 4 filhos e quando foi no quinto ele fraquejou, né? Ele fraquejou. E Todos depois ele os fala que é discursos embroxado. totalitários ou totalizados, vamos dizer assim, tratam mal o feminino. Né? A Trata mal o psicanálise não é feminino, um né? discurso. Eu sou imbrochável, mas quando eu gero uma menina, né? Porque alguma coisa ali eu fraquejei, né? Olha só. Nem São Tomás de Aquino, viu? A psicanálise não é um discurso. Ora, se trabalha com singular, ela não pode ser um discurso totalizado. Vocês me permitam esse neologismo,
que eu acho que é importante. Sim. Ele não existe essa história de totalizado. Eu estou inventando aqui, né? Um todo não é só totalitário, é totalizado. Então, se a gente trabalha com o singular, É com a porque, condição é singular do porque ele não sujeito, lida, ele não não aceita, podemos ter uma ele não prática que lida com a seja... diferença, né? Não podemos ter uma A prática que seja... diferença é negada a ele. Não podemos ter uma prática que seja universalizante e totalizada, né? Totalizada, pelo contrário. É. Né? Então, isso vale inclusive para a política, tá? Todo discurso totalitário trata mal o feminino e nós estamos vendo E isso quando em você todas as fala formas. ali da posição feminina, não sei, a gente poderia dizer também, né, que não toda, né, nem o feminino não está todo submetido à função fálica, né? E isso é uma forma de dizer, né, da diferença, é diferente, né? Você fala disso, logicamente, mas é para dizer também que há diferença. E no totalitarismo, tudo que você rejeita é a diferença, né? Você quer, no fascismo, você quer exterminar a diferença. Né? Me permitam dizer uma última coisa agora que eu acho importante dizer para a gente terminar. A ideia, por exemplo, que a psicanálise é muito criticada pela ideia do binarismo, né, de que existe um homem, uma mulher e tal. Sim. Veja que esse matema mostra que não é assim. É posição, né? Como a relação sexual não existe, nós não estamos falando de homem e mulher, mas estamos falando de masculino e feminino, que são dois tipos de gozo. E veja que o masculino, ele é universal, o feminino não. Não são dois universais que se opõem. Tá? Não é uma oposição de dois universais. O feminino não é universal. Então, portanto, não é uma oposição do um com o dois. É uma diferença, né? Na lição passada, eu já falei isso para vocês, não lembra que eu citava isso? Não é uma oposição, o Lacan diz com todas as letras, Sim. S1 e S2 é uma forçagem. 1 e 2 é uma forçagem. O 1 não pega o 2. Então, nós não estamos falando do 1 e do 2. Por isso que o Lacan, quando a Simone... Só de maneira imaginária, né? Que ele fala no Santo Antônio. Só de maneira imaginária. Mas Porque rigorosamente... é um infinito. Entre S1 e S2 é um infinito. Ele comenta não chega. no seminário, agora não me lembro qual é o seminário, ele comenta que a Simone de Beauvoir ligou para ele antes de publicar O Segundo Sexo, né, para conversar com ele e tal. Ele disse, olha, tudo bem, eu converso com você, mas você sabe que eu não acredito nessa história de segundo sexo, porque não tem o segundo sexo, só tem um, que é o fálico. O outro não é o segundo, entende? Por isso que não é binário, não são dois sexos. Talvez a Simone de Beauvoir estava podendo dizer, depois com o tempo a gente vai ver com o feminismo e tudo, que não tem o segundo sexo, mas a mulher fica no lugar de um sexo de segunda. Não é um segundo sexo, é um outro gozo, não todo sexual. E no discurso corrente, nessa coisa machista, a mulher não é um segundo sexo, porque ela é o outro sexo. Mas no discurso corrente, ela fica como um sexo de segunda, né? Nessa visão machista sexo frágil, né? do misógino, né? Que é de segunda, que é objeto, que está submetida, né? Eu acho que é um começo do feminismo aí, que depois vai ter outros desdobramentos, né? Veja que a gente está trabalhando a gente está trabalhando na universidade essa questão do gênero, e é muito interessante, porque veja que o campo do feminino, ele abre, isso pode ser lido, por exemplo, eu tenho alguns textos do pessoal de gênero criticando Lacan por isso, né? Como se colocasse o feminino num campo que seria um campo transcendental. Não tem nada a ver com isso. Que o feminino ele tem uma vantagem exatamente de abrir a totalidade. Enquanto duro sustentar, né? É duro você sustentar essa fantasia de imbrochável, né? A mulher não tem, e ela escapa disso, né? Enquanto o homem tem... É duro sustentar. A mulher abre a uma variedade de significantes. É por isso que as mulheres são tão muito interessantes do que os homens. É um grupo aberto, né? O grupo é aberto, né? Um grupo aberto, né? Exato.
é um campo aberto, né? Por isso, o feminino abre, né? O feminino faz uma abertura. Uma abertura ao infinito, inclusive. Por isso que ela não faz classe, né, Leonardo? Também tem isso. Tem tantos desdobramentos isso, né? A posição masculina faz classe e aí o outro lado não faz classe, né? Porque é um conjunto aberto. Exato. Né? Bom, acho que Seria a partir desse dito da Antônia, que eu achei interessante, né, que não faz classe, o feminino, eu acho que a questão do comunismo entra, falando de política, né, entra em jogo, né, porque como... Não há comunidade, né, não há comunismo. Bom, acho que podemos terminar então, né? É interessante, isso daí dá pano para manga, esses desdobramentos disso tudo. Próxima porque vez... para mim, esse tema da sexuação, nossa, ele deu um avanço na psicanálise enorme. Ele é uma questão fundamental. Exatamente, fundamental para essa coisa da análise terminável e interminável, principalmente. Na próxima vez, a gente pode retomar e tirar outras consequências disso, tentar situar isso no nó. E lembro para vocês que eu estou propondo, a gente precisa adiar o nosso próximo encontro do dia 10, né? Porque, como eu disse, é o aniversário da minha sogra, que eu brinco com ela e digo que é minha sogra predileta. E você é um genro que ama sua sogra, né, Leonardo? Já fiz boas farras com a minha sogra, viu? Mas agora não dá mais, porque ela está com 95 anos, então... Então é o aniversário dela e a gente vai ir, então, para o dia 17, tá bem? Tá certo, tudo bem. Tudo bem. Até lá, obrigado, viu? Obrigado pela aula de hoje. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até lá. Boa noite.